Bom dia, crianças! Vamos agora com a nossa videoaula de História, onde iremos abordar o conteúdo sobre fontes e fatos históricos. Gente, fatos históricos. O que são fatos históricos? Fato, né? É um acontecimento, é algo que aconteceu ao longo do tempo, é um fato histórico, tá certo? E as fontes históricas são os meios pelos quais nós iremos, né, entender o que é um fato histórico, tá certo? E as fontes, elas são divididas em 4 categorias para melhor compreendermos. Ela é dividida em documentos, tá certo? Os documentos, exemplos de documentos são pinturas, poemas, tá certo? Panfletos, caricaturas, fotos, objetos arqueológicos, tá certo? Os objetos arqueológicos, eles são utensílios e artefatos que eram construídos e utilizados, tá certo? Pelo homem no seu cotidiano. Exemplo, né? Nós temos de objetos arqueológicos, talheres, telefones, roupas. Depois nós temos as coleções também, que são formadas por um conjunto de registros, que juntos têm um grande valor histórico. Exemplo de coleção, nós vamos ter as pinturas, gravuras, álbuns, fotografias e a tradição oral. Que a tradição oral são os depoimentos, certo, gente? Os áudios, as gravações e até o conhecimento do senso comum. Todo conhecimento que é passado, tá certo? Oral, o nome já diz tradição oral, que é passado por meio da fala. Aqui, como vocês podem estar vendo, nós temos vários exemplos de objetos, né, arqueológicos, fotos, imagens, por exemplo, de um telefone, né, bem antigo, né, da cultura antiga. O ferro de passar, como era, né? Olha o ferro que era a vapor, colocava-se a brasa para poder passar a roupa. A máquina de datilografia, né, surgiu antes do computador. Aqui nós temos a televisão antiga, certo, gente? Que era também, a televisão antiga, ela passava as imagens na cor preta e branco, certo? A imagem da televisão era na cor preta e branco. Assim como as fotografias também naquela época, elas eram tiradas nessa cor, preto e branco. Aqui nós temos outro objeto arqueológico, no caso o rádio, né? A foto de um rádio antigo. Temos aqui também o computador antigo. Então, isso aqui tudo são exemplos de fontes históricas, são documentos que servem para melhor compreendermos, né, e estudar a história, no caso a história do passado. Temos também os talheres, também são exemplos de objetos arqueológicos. Gente, o fato histórico, nós sabemos que é um acontecimento, como a tia disse anteriormente. Agora, por exemplo, atualmente, nós estamos vivendo um fato histórico. Um fato histórico que é o quê? A pandemia, o Covid-19, certo? É um fato histórico. E, no caso, é um fato mundial, certo? Porque está atingindo o mundo todo. E aí, daqui mais uns 8 anos, nós sabemos, né, vai ser registrado com certeza nos livros. E quais serão as fontes que levarão as pessoas futuramente a compreender desse fato? Com certeza serão imagens, serão depoimentos que serão gravados nos jornais, por exemplo. No caso, o que será gravado num jornal, que será guardado, será um exemplo de tradição oral, certo? As imagens que as pessoas guardarão, certo? Sobre a pandemia agora, é um exemplo o quê? De documento, né? O que tiver lá relatado, escrito nos jornais, objetos, tudo que vai ser arquivado, guardado. Então, são fontes, são os meios pelos quais levarão as pessoas futuramente a compreender, a entender o que foi a pandemia, por exemplo, que nós atualmente estamos vivendo, certo, gente? Então, temos aqui também um exemplo do álbum, né? Que é um exemplo de coleção, um álbum de fotografias que todos nós temos. Temos também o exemplo da máquina fotográfica, né, gente? Que era bastante utilizada e que hoje nós sabemos que a gente já não caiu, né, em desuso. Já não é mais tão utilizada. Nós já, a não ser os profissionais para tirarem fotografias, fazerem books, né, da mulher quando está gestante, de festa de aniversário, casamento, eventos bem grandes, formatura. Aí tem as máquinas, né, bem modernas que são utilizadas. Também tem um outro exemplo de fonte histórica
que eu praticamente nem sei o nome. As meninas falaram que é um binóculo, é tipo um binóculo, mas eu irei mostrar na sala de aula para vocês, né? Antigamente, como eu citei anteriormente, as fotografias elas eram imprimidas na cor preto e branco, assim como a televisão também transmitia a imagem na cor preto e branca, como você está vendo aqui. E aqui era colocado a fotografia, a gente fecha um olho, né? Olha aqui por esse buraquinho aqui, por esse... E aí você vai ver a imagem lá dentro. A tia vai mostrar para vocês em sala de aula. Isso aqui também é um exemplo, gente, de fonte histórica, tá certo? Que são os meios pelos quais nós iremos estudar, né, o passado. Iremos estudar os fatos e iremos compreender, tá certo? Então, vamos ver direitinho. Fatos históricos são os acontecimentos que ocorreram, como eu citei agora o exemplo do Covid, da pandemia. E as fontes, ela é dividida em 4 categorias para melhor compreendermos os documentos, objetos arqueológicos, coleções e tradição oral. Certo, gente? Então, agora vocês pegam o nosso livrinho, na página 12 e a página 15. Vocês deem uma lida sobre esse conteúdo e em seguida vocês façam a atividade.